entendedor, conhecer de Fórmula 1, tá até com a camisa da Ferrari, Marco Gil. E aí, meu irmão, tudo tranquilo? Fala, Léo. Fala, PP. Tudo tranquilo. E, ó, só pra dizer, WWE é maneiro pra caceta, Ele se tá? amarra, tá? Ele se amarra, ele se Aí. amarra. Você viu que Não, eu preparei o não gancho, vem né? ficar Eu, no pre- telecat, não. eu preparei o gancho, vocês viram que eu preparei o gancho já. Ele falou, teu Não, pai falou aqui é- telecat, eu já vou trazer a Profissionalismo, não WWE. tem jeito, não tem E jeito. aí já insere o Marcos aqui e vambora. Pô, Não, mas cara, calma aí, um vamos lá. gênio, né? Antes do Marcos se apresentar pra valer, colecionador de inutilidade, qual é a coisa mais inútil que tu tem, Marcos? Traz pra gente aí. É. Agora eu quero saber. Cara, a coisa mais inútil que eu tenho, Beyblade, eu acho. Quantos você tem, Coleciono cara? Beyblade. Quantos você tem? Oi? Quais? É quantos? Ah, cara, Beyblade eu voltei a colecionar recentemente, o que torna ainda mais inútil a coleção. Então, É mais complexo, né? Mais então, por complexo. enquanto, tem umas 9 ou 10 por aí. Pô, aí, posso ser sincero? Eu quero jogar um dia, cara. Eu tinha, Não, tem- eu tem- tinha dois tem que ter Beyblades quando era rampinha, moleque, tem que pô. ter rampinha, Tem que ter, eu quero jogar, cara. Pô, papo reto. Eu tinha Pô, aquela eu tenho preta tatuagem do de Lion. Beyblade aqui. Aí, porra, absurdo, irado, gênio, irado, gênio, irado. pô. Cara, Beyblade era muito Beyblade irado. era bom. Nossa. Beyblade era bom. Pô, Beyblade Nossa. é foda. Porra, Gostava muito. É, tá aí um subestimado pra caramba. subestimadíssimo. Tá? Muito Muito. subestimado. Não é pouco, não. Mas, subestimado. Essa é uma palavra que, assim, não vai ser utilizada nessa temporada de Fórmula 1. Acho que não tem como falar isso da Mercedes. Eu diria que Mercedes não, da eles Red estão Bull. subestimando o esporte. Tipo assim, porra, era um esporte tão maneiro e hoje em dia, vamos Cara, lá. vamos- Acabou a temporada, mas deixa o Marcos se apresentar, irmão. Sim. Marcos, nem se apresentou Marcos, ainda. por favor, Marcos. É brother. Brother já entra isso, assim aí já direto vai- e a gente já começa entra direto no assunto. Então se atropela. apresenta aí, Marcos. Com esse teu conhecimento de Fórmula 1 e com o que tu tá trabalhando aí, cara? Fala pra galera. Então, eu e o PP a gente se conheceu lá na época do esporte interativo, né? Ele comentava em NFL, eu era produtor. Um dos conteúdos que eu era produtor era justamente automobilismo. A gente passava algumas categorias de formação de piloto, a gente também passou o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, por exemplo. E depois que eu saí de lá, eu fiquei um tempinho afastado do automobilismo e há 2 anos estou trabalhando como editor da edição brasileira do GP Blog, que é um site que faz cobertura de automobilismo. É um site europeu, mas tem várias versões ao redor do mundo e eu sou editor da versão brasileira. Cara, o Marcos é o cara que, assim, se eu quero sacar alguma coisa... A gente tem o nosso chat no privado é interessante, que eu quero entender alguma coisa de Fórmula 1. Eu digo assim, Marcos, seguinte... o que tá acontecendo aqui? Qual que é esse papo? Qual que é esse assunto? Ele explica. E quando é NFL, ele vê assim, Pepe, então, o que tá acontecendo aqui? Qual que é essa situação? E a gente fica o nessa o engraçado tempo é que todo, o pô. momento dos dois, né? É porque só tem polêmica pesada, né? Os dois lados. Antes de a gente entrar nessa polêmica, rapidamente, a gente vai tocar no assunto da camisa que você tá usando. Ferrari. A gente ia fazer o programa aqui, o programa ia ser na semana que teve o anúncio, que foi anunciado, mas a gente acabou tendo problema com o meu notebook aqui que queria explodir. E a gente vai falar hoje rapidamente, tá? Hamilton na Ferrari. Cara, o que isso significa pro mundo da Fórmula 1? Cara, o que isso significa para o mundo da Fórmula 1 é como se o Pelé fosse jogar no Real Madrid, mais ou menos. É o maior piloto de todos os tempos, indo correr na maior equipe de todos os tempos. E, cara, movimentou as férias da Fórmula 1, né? Foi umas 2, 3 semanas antes do início da pré-temporada. Muita gente até brincou dizendo que esse ano a gente teve uma pré-temporada, porque foi muito agitada, principalmente por causa do Hamilton. Cara, a comparação é essa. Tipo, Tom Brady jogando nos Cowboys, antes dele transformar o Patriots na franquia com mais título empatado. Ele tá apontando pros Steelers, Gigante, mas o gigante. Não, mas o time com mais nome na NFL, bem ou mal, é o Cowboys, pô. O time é o America's Team. O QB com mais é a nome. maior Como se a Ferrari fosse uma mistura. É como se a Ferrari fosse uma mistura do triunfo esportivo dos Steelers com a fama do Cowboys. E o Tom Brady estivesse indo jogar nessa franquia. Então assim, isso para o pessoal ter uma noção do que foi essa saída do Hamilton para a Ferrari, que ele queria assinar, acho que era um contrato de
mais 3 anos com a Mercedes e se tornar embaixador da marca. Mercedes falou não, Ferrari falou, já chega mais, como é não, que você falou. vira e fala não? Não, porra, a Ferrari falou, beleza, vem, toma aqui pra ser embaixador da marca e toma mais 400 milhões que a gente vai, ao longo de sei lá quantos anos, investir no teu Mission 44, que é a ONG dele, pra ajudar crianças que vêm de lugares menos favorecidos a realizar seus sonhos. Então, assim, cara, o que a Mercedes tinha na cabeça, pra ser muito sincero, eu não consigo entender, porque o valor que seria injetado, que seria gasto pela Ferrari com o Hamilton, não só na ONG dele, mas ao longo do contrato dele, eles já valorizaram muito mais do que isso no dia do anúncio. As ações valorizaram mais do que isso no dia do anúncio. Então, Os ações da Ferrari dispararam. Bilhões. Bilhões. Investimento da Mercedes, será que não tá caindo? Porque, cara, se você tem o melhor corredor da história, todo respeito aos fãs de Ayrton Senna, aos fãs de Michael Schumacher, mas Hamilton. Tem o maior piloto da história, você é o maior ativo que alguém pode ter, midiático, de tudo. Sim. E tu se livra dele? Qual o sentido, cara? Tipo assim, irmão, tu quebrou? Assim, não é que a Mercedes quebrou e também não é que a Mercedes se livrou do Hamilton. A Mercedes renovou com o Hamilton. Inicialmente tinha sido anunciado que era um contrato por 2 anos, mas com a saída do Hamilton se descobriu que o contrato, na verdade, era 1 com mais 1, e esse mais 1 era a opção do Hamilton. E, cara, na verdade, acho que foi uma conjunção de fatores que envolve a questão da idade do Hamilton. O Hamilton tá com 38 anos, se não me engano. 39. Tá nos últimos anos... 39, né? Tá nos últimos anos dele de Fórmula 1. Cara, obviamente ele tem o sonho de conquistar o octacampeonato para se tornar isolado o maior campeão. E, cara, a Mercedes não dá essa condição para ele, sabe? Então, assim, eu vejo muito como, além da questão do sonho da Ferrari, ele trocou a certeza de não ganhar o 8º título na Mercedes pela dúvida de não saber se vai ou não ganhar o título na Ferrari, sabe? Então, assim... A Mercedes tá se preparando pra realmente ser... Porque, cara, Fórmula 1 hoje em dia, quem tem o melhor carro tá ganhando. Você consegue ver mas acho que hoje em dia tá ainda mais, não, né? É que assim, eu acho que sempre foi também, porque o pessoal, às vezes, a gente pode ser até um pouco saudosista, mas se você vai lembrar, o ano do primeiro título do Ayrton Senna, aquele primeiro carro... Até ano passado, era o ano de maior domínio de uma equipe só na Fórmula 1, pô. Sim. Aquele ano do Ayrton Senna, eles ganharam todas as corridas, a McLaren, não foi? Exceto uma, porque perdeu, o Prost e o Senna bateram e não terminaram a corrida, senão tinham ganho. Então, assim, sempre foi um pouco disso, né? Que o Senna ganhava dando 3, 4 voltas, 5 voltas em alguns carros, era uma coisa bizarra. Mas, de novo, isso não tira o fato de que os caras são super talentosos e sabem pilotar muito bem esses carros. E aí a gente pode até entrar nesse próximo assunto. Antes disso, a gente tem que falar da polêmica do momento na Fórmula 1, que é a polêmica do Christian Horner. Tá? A gente tem que citar isso, que ele foi acusado inicialmente. Tá? Vamos pegar bem claro aqui as palavras para a gente fazer a informação correta para vocês. O caso do Christian Horner foi acusado de comportamento inapropriado, que inicialmente foi tratado pela RBR como atitudes agressivas e controladoras com relação aos funcionários, mas, que até conversando com o Marcos, ele até me passou essa fonte, o jornal holandês The Telegraph informou que a acusação seria de cunho sexual, porque ele teria feito envio de mensagens de cunho sexual para uma funcionária. E que os advogados dele teriam oferecido recompensa para encerrar o caso. De novo, isso é informação fornecida pelo The Telegraph, tá? Que eles dizem que eles têm acesso a essas mensagens. Então, isso aqui não somos nós que estamos falando, nós estamos trazendo apenas informação para vocês. E assim, cara, o que nós sabíamos hoje, nesse momento, é que a Red Bull tinha anunciado que ela ia anunciar a decisão com relação a esse caso, ou hoje, no dia 27 de fevereiro, ou amanhã, dia 28. Não foi hoje, dia 27. Então, a expectativa é que amanhã saia resultado. Vem dia 30 de fevereiro. Você acha? Dia 30. Porra, no dia no final de semana? No dia final 30, de semana? dia 30 no dia de fevereiro. Eu tô aqui concentradão, eu tô querendo dar de babaca, entendeu?
Porra, Cara, o moleque me complicando aqui. Não, é aquilo, tipo assim, aí já Tem que ser amanhã, cara, pra não ser Não, Race Weekend, cara. E já Pra não começa, ser Raw já e começa- Sick, pra não só ser isso, Raw e Sick, pra mas quem já sabe. começa a entrar também no quesito financeiro, né? Porque Sim. quanto mais tempo, Race Week chegando, isso impacta Porque ele, nas ele, ações, né? ele, é Tem o, que fazer. ele é o Team Principal e qual é o outro cargo dele mesmo? A outra função? É basicamente essa. Ele é o chefe do time. Não, mas né? ele tem dois carros, ele é chefe do time e tem um outro acima também, que ele também é. São dois cargos que ele ocupa na RBR, eu não lembro quais que são exatamente agora. Mas como que tá o andamento disso? Tem alguma expectativa? A imprensa tem alguma noção assim, do que pode acontecer, do que deve ser a decisão da RBR? Tem algo flutuando por aí do que pode ser resultado se for mesmo amanhã? Cara, como você falou, a decisão deve sair amanhã, porque o Grande Prêmio do Bahrein começa na quinta, e a Red Bull quer definir isso antes do início da temporada. A impressão que se tem ao redor do mundo da Fórmula 1 é que o Christian Horner vai ser desligado da Red Bull. As informações de momento dizem que há uma batalha interna dentro da Red Bull, porque a Red Bull tem dois braços. Tem um braço austríaco e tem um braço tailandês, porque 51% da Red Bull pertence a um bilionário tailandês. E esse bilionário tailandês seria quem está segurando o Christian Horner até agora no cargo. E aí vai também muito uma questão cultural, de como a cultura do país enxerga mulheres, enfim. Não vamos entrar nesses detalhes, mas ele estaria segurando o Christian Horner. Só que está havendo uma pressão muito grande em cima da Red Bull. Outras equipes falaram publicamente sobre isso, querendo que a Red Bull se manifeste. A própria FIA e a Fórmula 1 se manifestaram. E o principal ponto, a Ford está pressionando a Red Bull. Porque a Ford, a partir de 2026, vai ser a parceira da Red Bull na construção dos motores. Em 2026 vai haver uma mudança do regulamento de motores. A Red Bull criou a sua divisão de motores, a Red Bull Powertrains, e a Ford é a parceira da Red Bull. E, obviamente, a Ford não quer se vincular com uma equipe de corrida cujo a principal figura de liderança esteja envolvida num caso de possivelmente assédio sexual. Então, muita gente está cobrando, muitas partes estão cobrando a Red Bull. E, cara, eu acredito que a tendência seja uma saída do Christian Horner. Tem algum palpite para quem pode assumir essa vaga já ou não? Não. E esse é um dos principais mistérios que vai cercar o futuro da Red Bull. Porque o Horner é um cara que está na Fórmula 1 há mais de 20 anos. Ele já estava na equipe Jaguar quando ela foi comprada pela Red Bull. Então, assim, ele é o único cara que já comandou a Red Bull na Fórmula 1. É o principal responsável por todo o sucesso que a Red Bull teve e vem tendo na Fórmula 1. E é um cara com muita entrada na categoria. É um cara que sabe jogar o jogo político, é um dos principais responsáveis pela Ferrari não ter mais a mesma força de bastidores que ela já teve algum dia. Então, assim, ele é a engrenagem central de uma máquina que roda beirando a perfeição. Então, assim, pode ser que para esse ano e para o ano que vem, como a gente tem o mesmo regulamento, dentro da pista não afete tanto? Pode ser. Mas a partir de 2026, que a Fórmula 1 vai passar por uma grande mudança, não ter essa peça central que é o Horner, cara, sim, pode ser um bate muito grande na Red Bull e mudar completamente o equilíbrio de força da categoria. Acho que agora é o período, então, tipo assim, ele tem que ser desligado pensando em tudo. Principalmente em 2026. Até no curto prazo. Não, então, mas eu tô falando agora mais focado no curto prazo. Sim. Não que vá. A demissão dele ou não, acho que esse ano não vai interferir muito no resultado, porque o carro é o melhor carro. O Verstappen é hoje o piloto com é o melhor piloto do potencial mundo. bizarro, é o melhor piloto do mundo hoje. É. Ainda prefiro Hamilton. E a Red Bull tá se tornando, tipo, a vilã da Fórmula 1, né? A grande vilã da Fórmula 1. Hoje em dia, eu vejo a Red Bull como uma vilã. A gente entra como vilã, isso já até passa pro próximo papo, né? Que ela como vilã, porque é sempre aquela história, a equipe que é dominante, a gente não tá nem falando agora do caso
é Christian Horner, tá? Isso aí é um caso complicado, a gente tem que esperar pra ver o desdobramento disso ainda. Mas a gente tá falando aqui agora da temporada em si de Fórmula 1. Que geralmente é isso, não adianta. Quando o time, quando a equipe de qualquer esporte, ela começa como underdog, vence uma corrida aqui, vence uma corrida lá, consegue o seu primeiro campeão, de repente o segundo campeão. Quando começa a vencer muito, todo mundo começa a falar, eu tô de saco cheio, ganha outro. Acabou a paciência, vamos botar outro ganhando. Cara... E teve um pontinho específico pra mim que influenciou muito, que, cara, o principal nome deles é um cara que ninguém gosta. Ninguém Cara, gosta do Verstappen. Eu não acho que não é nem porque ninguém gosta, cara. Que assim. Isso é uma questão que. Mas antes, quando ele era underdog, as pessoas não gostavam dele também. É porque ele sempre tinha aquele ar meio de pentelinho, né? De Sim. estar reclamando de Ele, tudo, ele, chato. ele sempre foi muito cheio de si, ele sempre foi muito marrento. Mas ao mesmo tempo, isso é uma questão que, assim, isso geralmente não me incomoda muito. Mas Chega a aí, incomodar. ó, ele tinha do lado dele Daniel Ricciardo. Não, também, mas. E esse cara eu amo de coração. Não, tá? ele Esse cara eu amo é de coração, brabo, ele esse é cara brabo. Mas a parada. Esse cara é carisma puro. Essa parada da marra, tipo assim, muitas vezes isso não me incomoda muito, porque, cara, esses caras são todo atleta de alto nível, ultra competidor. E muitas vezes essa marra de eu sou foda faz parte do que o cara é. Ele é foda muito por parte de ter esse pensamento. E aí, a gente falando da temporada, é brincadeira que a gente até falou antes. A temporada já acabou. O Max Verstappen é o campeão. O único jeito dele não ser campeão é dele simplesmente não correr esse ano. Se ele não correr esse ano, ele não ganha. Foi o Alonso que falou, né? Que o grid inteiro já sabe quem é o campeão, que estão disputando quem vai ser o segundo melhor. Não foi mais ou menos isso? Mais ou menos isso, cara. O Alonso mesmo falou, como você disse, né? Ele disse, a gente tem 19 pilotos que já sabem que não vão vencer. Então, cara, hoje realmente não tem para ninguém. É o momento do Verstappen. O Hamilton ainda é o maior piloto. Acho que se o Hamilton tiver um carro à altura do carro da Red Bull, ele pode competir. Mas, cara, o Verstappen hoje é o Patrick Mahomes, tá ligado? É o cara tipo, que reúne o talento, a equipe e o momento, cara. Tá no auge e, assim, é muito difícil parar, cara. É muito difícil parar. E ainda mais porque os carros hoje em dia quebram muito pouco. Então, assim, antigamente isso ainda era um fator. Assim, pô, a Ferrari tem o melhor carro, mas pode ser que quebre. Eu lembro disso, cara. A época do Schumacher, que volta e meia, assim, tipo, o Schumacher tava correndo super bem e estourava o motor e é isso aí, irmão. Fim de corrida, paciência. Entendeu? Hoje em dia, raramente você vê um motor estourando, raramente você vê componente quebrando num carro. Foi início do ano passado ou ano retrasado que teve o problema na primeira corrida da RBR? Acho que foi ano retrasado, né? Ano retrasado, né? E assim, a gente já tem a gente já sabe que a RBR tem o melhor carro, já sabe que o Max Verstappen vai ser campeão, salve alguma bizarrice. E os testes do final de semana passado, pra quem não sabe, final de semana passado foram os testes oficiais pra temporada, antecedendo a primeira corrida do Grande Prêmio de Bahrein, que é este final de semana agora, coincide com o NFL Combine, por isso os dois temas aqui hoje. Como foram as outras equipes no período de teste? Cara, é sempre bom a gente deixar claro que assim, os testes de pré-temporada eles são muito mais uma questão de sensações do que propriamente os dados. Óbvio que os dados... te cortar, teve até o boato que o Verstappen correu com o carro em potência baixa, né? Qual é? Isso não é boato. Aí não é boato, tá vendo? Isso é verdade. Mas assim... Isso é uma coisa que todas as equipes fazem, tá? Não foi exclusividade da Red Bull. Um dos motivos pelos quais eu falo que a pré-temporada é muito mais uma questão de feeling do que necessariamente os dados. Claro, são importantes porque eles dão alguns indicativos, principalmente da evolução das equipes de um ano para o outro, mas a gente nunca sabe o quanto as equipes estão respondendo o jogo, né? Por exemplo, no primeiro dia, o Verstappen meteu 1,3 segundo mais rápido do que o segundo tempo, que foi a Ferrari. E aí assombrou todo mundo, não se falava absolutamente de mais nada, e nos outros 2 dias a Ferrari foi mais rápida. Então, assim, eu pessoalmente tenho a impressão que a Red Bull tirou muito o pé nos 2 dias seguintes, porque... Cara, mostrou a força no primeiro dia de pré-temporada e, vamos dar uma segurada. Então, assim, os dados, por mais que sejam importantes,
não são a coisa mais importante necessariamente da pré-temporada. Mas a gente teve algumas equipes que se destacaram. A Ferrari tem tudo para começar o ano com uma segunda força. O carro parece que nasceu muito melhor do que o carro do ano passado. Eles focaram bastante em testar questão de consumo de pneus. Não à toa, eles foram a única equipe que chegaram a usar o tipo de pneu C5, que é uma das gamas mais macias da Fórmula 1, porque esse foi o grande calcanhar de Aquiles da Ferrari nos últimos anos, desgaste dos pneus. E o carro andou bem, teve tempos de volta bem estáveis em ritmo de corrida, e essa questão da degradação dos pneus parece ter melhorado muito. E os outros dois destaques positivos foram a Mercedes, que basicamente jogou o carro dos últimos 2 anos no lixo e criou um novo do zero, e as sensações são muito boas. Agora eles têm um carro de verdade, porque o que eles tinham no ano passado, apesar do vice-campeonato, não era um carro, era uma bosta, não sei nem como chamar aquilo. Aquele carro que cava na reta era sacanagem. Esse carro novo tem a famosa foto do Hamilton com uma carinha de bunda. De bunda. Um pouquinho antes da decisão dele, de vazar a decisão dele sair pra Ferrari no que vem. Não, absurdo, absurdo. E, cara, Marcos, pra gente até fechar esse papo aqui de Fórmula 1, expectativa da primeira corrida, esse final de semana. Grande prêmio A temporada já foi. Temporada já foi, tá? A gente sabe que a expectativa Verstappen pole e Verstappen primeiro. Isso a gente já sabe. Mas a expectativa do segundo até o 20º da primeira corrida do ano, Grande Prêmio do Bahrein, acontece esse domingo, dia 1º de março. A gente vai ter aí os testes na sexta-feira, quali no sábado e corrida no domingo. Na real, é um dia antes tudo, porque a Fórmula 1 vai respeitar o Ramadã esse ano. Boa. Bom. Então, informação pra você. É isso. As 2 primeiras corridas no ano, que é nesse fim de semana no Bahrein e semana que vem na Arábia Saudita, vão ser no sábado. Tá. E o treino classificatório vai ser na sexta-feira. Beleza. E aí, tua expectativa pra essa primeira vitória do Verstappen? Qual que é? A expectativa pro vice-colocado. Quem é o vice-colocado do Verstappen? Cara, a expectativa é ver se talvez ele vai botar uma volta nos outros 19 pilotos. Porque a chance dele não vencer, cara, é tão pequena quanto a minha chance de meu cabelo crescer de novo. E alô, Turquia! a grande expectativa... Anuncia aqui. Cara, acho que, pessoalmente, a minha grande expectativa é ver se o Charles Leclerc e o Carlos Sainz vão conseguir fazer frente, pelo menos, ao Pérez. Porque no ano passado... Só pra gente ter uma noção de como o piloto faz muita diferença. O Verstappen sozinho teria sido campeão de equipes no ano passado. Sim. Isso é muito surreal. Então, assim, isso é muito se a Red Bull eu dei uma olhada, a soma da Ferrari e da Mercedes não chegava na Red Bull. Não chegava no Verstappen. Inacreditável, pô. Então, assim, a Red Bull com o Verstappen é basicamente imbatível. A Red Bull com o Pérez é uma ótima equipe que pode ser superada. Então, assim, uma das minhas 2 expectativas é ver se a Ferrari consegue bater de frente com o Pérez, que aí pode ser um bom indicativo de que, de fato, o carro é bom, o carro anda, e aí a gente pode ter uma esperança, principalmente para o ano que vem, com o Hamilton. E quem vai ficar com uma terceira força no início do campeonato? A McLaren terminou 2023 muito bem, terminou até com uma segunda melhor equipe em termos de desempenho, mas fez uma pré-temporada discreta, o que não vejo necessariamente como algo negativo. E a Mercedes, foi o que eu falei, boas sensações do carro pela primeira vez em muitos anos, e essa briga aí pode ser interessante. Vamos torcer para acontecer alguma coisa inesperada na corrida e a gente ter uma surpresa, porque só assim mesmo. Quem sabe o Red Bull Powertrain não dá uma... Como 2 anos atrás, né? Quem sabe? Mas para fechar aqui, tem uma pergunta no chat. A gente... Agora, essa é uma boa pergunta. Semana retrasada, né? Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. O Fittipaldi faleceu, né? E a gente tem o neto dele aí. Neto?
Neto. Pietro tá na Haas, Outro teste da Haas. Piloto teste da Haas. Ele e o Drugo também tá. Drugo tá outro teste da Aston Martin. Na Aston Martin. Isso aí. Cara, algum deles tem chance de beliscar uma vaguinha esse ano que vem, talvez? É que Cara, a Haas é Magnussen e Hülkenberg, né? Acho que talvez o Pietro tenha um pouquinho mais de chance, não muito. não. Eu veria justamente ao contrário, na verdade. O Pietro já é piloto reserva deles há muitos anos. Se fosse para dar uma chance para apostar nele, a Haas já teria feito. Ele, inclusive, assinou um contrato para correr na Indy esse ano. Ele vai conciliar a Fórmula 1 com a Fórmula Indy. O Drogovic, cara, eu não vou dizer que é chance zero, mas eu diria que a única esperança dele é o Toto Wolff ligar para o Alonso, levar o Alonso para a Mercedes para substituir o Hamilton. E aí talvez a Aston Martin decida apostar nele porque já está lá. Mas assim, esses dois nomes específicos eu não tenho muita expectativa que tenha chance na Fórmula 1. O Toto não tem um reserva dele. O próximo substituto não no Schumacher? O Schumacher tá lá, né? Não. Não? Ele é piloto, mas a menina dos olhos da Mercedes para o futuro é um piloto italiano, Kimi Antonelli. Moleque é muito novo, tem 17 anos, se eu não me engano. Pulou a Fórmula 3, vai correr agora na Fórmula 2. Se o moleque chegar direto para a Fórmula 2, se ele começar o ano arrebentando, botando todo mundo para comer poeira na Fórmula 2, existe uma chance pequena. Ainda assim, não acredito que a Mercedes vá apostar direto num garoto de 18 anos para correr na equipe principal, mas o Mick também não tem muita chance. Será que não joga ele para Williams? Poderia ser uma alternativa. Fazer a mesma coisa que fez com o George Russell. Essa aí pode ser interessante. A Williams, assim, é triste pela história, mas virou isso, né? Virou uma equipe para atacar alguém lá e ver se ele consegue se virar. Marcos, cara, muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pelo papo. A gente vai ter o Marcos por aqui de novo. Se tudo correr pelo menos um pouco diferente, não só para falar de vitória do Verstappen, de repente alguma coisa interessante. Quem sabe o Verstappen, sei lá. Difícil. É preso. Quem sabe o Verstappen fala assim, não tô afim de ganhar, tá muito fácil, sei lá, entendeu? Vocês estão preparados para ouvir o hino da Holanda? Pô! Cara, vai ser todo final de semana, esquece. Ainda bem que dá pra mudar de canal rápido. Acabou a corrida. Marcos, meu irmão, muito obrigado. Galera, as redes sociais dele estão aí, tá? Segue ele, cara sabe de Fórmula 1, tá? Sabe de Fórmula 1. Fã do... Não tão gigantesco nesse momento, mas torcedor do Denver Broncos. Tá triste, tá complicado. Denver Brincos. Tá complicado. Tamo nessa luta. O que o autocorrect do WhatsApp bota pra brincos o tempo todo é brincadeira. Todo. Loucura. É um saco. Corre. Mas é isso, irmão. Muito obrigado. Agradeço demais o nosso papo hoje. Vai voltar, hein? Vai voltar. Vai, com certeza. Claro, só chamar. Eu que agradeço o convite. Sabe que o convite de vocês é convocação. Só dar um toque que a gente aparece aí. É isso, meu irmão. Valeu.